Agrodebate dessa segunda-feira, dia 3 de outubro, está de volta. Obrigado a você que continua conosco, obrigado a você que chega agora. O assunto agora é um assunto que pode ser um pouco diferente, né? Para mim é diferente. O Brasil acabou de abrir mercado junto com a Colômbia para exportar. O governo brasileiro, né, e o governo da Colômbia concluíram essa negociação sanitária, né, para que o Brasil exporte farinha de sangue de boi para a Colômbia. Olha que interessante, eu mesmo não conhecia esse produto, mas quando a gente para pensar, né, se você vai fornecer algo, quanto mais leve ele estiver, então é bem provável que no processo de fabricação dessa farinha, né, perde-se muito da umidade, o que torna mais leve, o transporte mais barato. E a finalidade disso também vem a calhar, né? Porque esse é um insumo, né? A farinha do sangue de boi, ele é um insumo que tem alto teor de proteína e é utilizado na produção de ração animal. Então é por isso que os dois países aí acabaram de fechar esse acordo, né? A Colômbia tem cerca de 52 milhões de habitantes, estima-se que mais da metade das famílias colombianas tem pelo menos um animalzinho de estimação, que representa aí, né, importante mercado para produtores brasileiros do setor. Convido os nossos analistas, o seu Bianco, nosso analista de negócios, a Daiane Kirnev, nossa analista de agronegócio. Eu começo com o seu Bianco, porque é mais aquele velho assunto que a gente fala por aqui, né? O Brasil, isso fomenta a industrialização no Brasil, e a gente manda para a Colômbia um produto já pronto, né? Assim, né? Não a ração por si, mas, enfim, a gente poderia mandar de outra maneira e industrializar aquela velha história que a gente estava conversando dos minerais das terras raras, né? Exatamente, José. Estamos procurando novos mercados, isso a gente tem que parabenizar até o governo brasileiro, e principalmente subprodutos que, de repente, esse subproduto aqui no Brasil estava até sendo mal utilizado não tendo utilização, de repente até descartado. Então é muito bom, isso se torna ração, né? É muito proteína, principalmente para quê? Para animais, como você citou, né? Para pequenos animais. É ótimo, isso se chama ou se dá destino para subprodutos, porque alguns produtos que a gente às vezes nem imagina que possa ter alguma destinação, o processo de industrialização torna isso um ciclo, uma rotação que se pode aproveitar para outros. Um bem desse você pode aproveitar para um outro tipo de alimento. Então, muito bom que se possa fazer isso, muito bom que o governo tenha ido atrás de novos destinos, novas vendas. Para a gente, como brasileiro, cada vez expandindo mais mercados, de repente esse processo todo do Trump com tarifação, com problemas criados pelo Brasil, fez um alerta ao governo brasileiro que saiu em busca de novos mercados. Que bom, quando você abre um novo mercado, não é muito fácil de você fechar esse novo mercado. Abriu-se esse novo mercado, talvez tenha a chance aí de muitos brasileiros ter um novo emprego, uma industrialização, uma nova atividade. Seu Bianco vai saber do que eu vou falar aqui agora. O irmão dele, senhor Milvo, muito empreendedor que já investiu no mercado de chás, aquele que fazia, e também, além disso, também de frutas, né? O processo de você transformar uma fruta em pó, você transforma em pó. Como é que você faz isso? Você precisa dessecar ela. Eu acredito que seja um processo meio parecido, né? Para você tornar o sangue do boi aí em farinha, enfim, mas é algo que é um processo interessante e que, Daiane, gera empregos, gera mais oportunidades, é sobre isso que a gente está falando, né?
E curiosos, farinha de sangue de boi. Já tinha imaginado isso? Não, Jossa, sinceramente, mas ultimamente o que nós temos visto é que o ciclo da agricultura ele tem sido completo. Nenhum subproduto ele tem sido descartado, ele tem sido reaproveitado. Nós fomos no Futuro em Campo na semana passada e nós vimos que assim até o caule do algodão, aquela sujeirinha que sai do pé do algodão, ele volta para virar adubo. Então, assim, o ciclo ele é fechado. O caroço do algodão ele vai para a ração. Então, tudo é utilizado, né? Na agricultura ultimamente, ela tem sido muito ciclável, né? E muito reciclável também, porque a gente vê que não existe mais residual de nada. Tudo é aproveitado. O milho que a gente falava aqui antigamente, o subproduto do milho, que era o DDG, que era um problema, virou algo muito rentável para a ração, né? E hoje em dia a gente não consegue quase nem comprar o DDG, porque as indústrias já descobriram o seu alto valor proteico, os benefícios que eles têm, então eles estão sendo muito consumidos. Agora, essa questão de sangue é algo bem forte, né? Quando a gente escuta assim, farinha de sangue, porque sangue é vida, né? Sangue é algo que move a vida. E eles utilizarem o sangue. Eu esperava, assim, ser utilizado o osso, o casco, o couro, mas o sangue foi uma surpresa para mim. Mas igual o seu Bianco falou, né? Já é utilizado em algumas culinárias. Quando eu fui fazer a leitura sobre a matéria, até pesquisando, né? Algumas culturas são contra, inclusive, porque as pessoas que são veganas não gostam desse tipo de ideia. E também a gente precisa ter um conhecimento que a farinha de sangue ela precisa ser muito bem seca, porque, como eu falei, né, o sangue ele é vida. Então ele tem fungos, ele tem bactérias e ele pode ter contaminantes. Então ele tem que ser um processo muito bem feito. E apesar de ser um novo produto, né, no mercado, ele tem que ser muito bem manejado. E o manejo não é fácil, Jossan, porque o odor é muito forte, né? Então, na secagem ali é um processo que precisa ter muito cuidado. Inclusive, precisa ter muita inspeção do mapa, né? O Ministério Brasileiro aí da Agricultura e Pecuária precisa estar sempre atento. E também a fiscalização pelo IBAMA também é necessário nesses controles, né? Porque senão a gente pode estar levando contaminantes para outros animais, isso pode disseminar. Afinal de contas, a gente pensa numa cadeia toda, né? Isso vai para a ração, que vai para o animal, que volta para a gente. Então, é uma cadeia muito complexa, né? Então, ela precisa ser muito cuidada. Eu, sinceramente, eu tenho um pouco de receio, Jossan, essa ideia aí. Para mim, eu não quero comer esses animais, não. Eu acho que vai mais assim para o cachorrinho, né? Eu imagino que é isso, né? É mais para aqueles animais. Não, vai assim... para Jossan, são peixes, tem outros animais que utilizam dessa ração, que já são utilizados, inclusive. Animais de pequeno porte. Vai para a ração do peixe, sim. Não adianta a gente tentar fugir muito, não. E até mesmo já estão verificando para utilizar na própria ração do gado. Imagina, o gado comendo sangue do gado. É meio estranho, né? Deve ter alguma base científica forte aí. Seu Bianco, para finalizar. Eu teoricamente, eu acho isso espetacular, porque o processo que é feito disso vamos dizer, é um processo muito limpo, muito... nós mesmos, Jossan, né, na nossa família, nós temos a experiência da gelatina da pele do porco. Você citou o Milvo, nosso tio e irmão aí. Essa gelatina ela é extraída da pele do porco, do resíduo, bem dizer, do porco. Então, mas isso existe um processo de muita limpeza. Onde que é usado, vamos dizer, essa gelatina? Teoricamente, mais em produtos farmacêuticos, naquelas cápsulas de remédio que a gente mesmo toma. Então, isso daí, se é um remédio, então o processo é super limpo e super, né? Eu vejo assim, a cada dia que eu vejo, existe mais
ganham mais experiência. Há dias atrás eu estive vendo sobre caroço de algodão, e aí o Douglas, o meu genro, ele precisou comprar capulho. Capulho são, teoricamente, não sei se vocês dois já viram falar isso, mas é os restos, vamos dizer, daquilo de que sobra do algodão. E esse capulho, ele o que é? É para dar para o gado. É uma alimentação também para o gado. Então, olha, foi há um ano atrás, eu nunca tinha visto falar em capulho, não sabia nem o que era, como era. E aí a gente vem, no processo, vai aprendendo, né? Isso são o quê? Destinação de subprodutos para alimentação. Então, cada dia aprendendo mais. É bem o que a Daiane falou, né? Esse ciclo ele se fecha. O bagaço da cana também, né? Ele já tem sido usado, acho que para tecidos, enfim, confecção de coisas, enfim. Tem muito destino e o agronegócio está aí para comprovar a sua sustentabilidade também. Vamos fazer o nosso último intervalo e no outro bloco falar sobre o que esperar da COP30. Estou curioso para ouvir a opinião de vocês. O intervalo é rápido, daqui a pouco, o que esperar da COP30?